Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Warner. Eu sou o Luiz Celari e nós vimos no último episódio da 8ª temporada de Arrow que John Diggle, que esteve ao lado do Oliver durante todo o período dele como Arqueiro Verde em Star City, acabou recebendo o Anel de Lanterna Verde, né? E para homenagear o primeiro Lanterna Verde das séries de super-heróis da Warner, o que a gente decidiu fazer aqui? Montamos aqui uma linha do tempo da vida do John Diggle. Todos os acontecimentos que foram mostrados na vida dele desde que ele era criança até ele se tornar o Lanterna Verde em Arrow em ordem cronológica. Que é pra gente ver como foi a vida dele, né? Todos os desafios que ele enfrentou, todos os obstáculos que ele superou e toda a evolução dele até ganhar o Anel de Lanterna. Então bora começar, vai. John e seu irmão Andy viviam com a sua mãe, né? E o pai deles fazia parte do exército dos Estados Unidos. Até que numa missão, o pai dele acabou morrendo. E aí depois de um tempo que isso aconteceu, a mãe dele acabou se casando com um colega dele de exército que no futuro viria a se tornar o General Stuart. Uma coisa muito difícil pro John era que o General Stuart, ou na época Soldado Stuart, Tenente Stuart, Recruta Stuart, enfim, não sabia que patente do exército ele estava na época, havia participado da mesma missão que o pai dele morreu. E o John cresceu de certa forma culpando o General Stuart pela morte do pai, porque ele poderia ter salvado o pai dele, mas não salvou. E isso fez com que o John crescesse com raiva do General Stuart. No episódio 18 da 7ª temporada, né, chamado Espartano, que explorou bem essa relação dos dois, mostra que o General Stuart deu uma criação muito dura pro John desde que o pai dele morreu. E quando ele e seu irmão Andy cresceram, os dois inevitavelmente foram fazer parte do exército também, viraram soldados. E enquanto ele estava no exército, aconteceu algo que foi muito duro pro John superar. Ele estava no Afeganistão numa missão com seu grupo, até que todos caíram numa armadilha do grupo inimigo. E aí toda a equipe do John morreu nesse ataque. E só o John sobreviveu, e algo que foi mostrado é que o John ficou com aquela chamada culpa do sobrevivente. E aí, enquanto o John estava no segundo turno lá no Afeganistão, ele conheceu a Layla Michaels, que também fazia parte do exército. E os dois então decidiram voltar para os Estados Unidos e se casarem, né, para viver uma vida de paz tranquila. Só que acabou que eles não conseguiram suportar essa vida e acabaram se separando. E depois da separação, o John voltou para o Afeganistão para um terceiro turno no exército. E a Layla foi trabalhar na Argus. E aí no ano de 2011, o John Diggle voltou para Starling City, ainda Starling City, né? E o irmão dele, Andy, conseguiu um emprego para ele de segurança numa festa do Tommy Merlin. E assim começou a curta e breve carreira de John Diggle como segurança pessoal. E em 2012, quando Oliver Queen voltou de Lian Yu, John Diggle foi contratado pela Moira Queen para ser o segurança pessoal do Oliver. E aí foi um tormento a vida do Diggle, né? Porque o Oliver fugia dele, e aí ia lá para aquele bunker, fazer as flechas dele, matar as pessoas e tal. Até que teve um dia que o Oliver precisou do Diggle e teve que contar pro Diggle que ele era o Arqueiro Verde. E o Diggle então decidiu pedir demissão. Ele chegou pra mãe dele e falou: ó, eu me demito porque eu não aprovo o jeito que seu filho passa as noites, entendeu? Então eu não quero isso pra minha vida. Prefiro o desemprego. E um pouco antes dele ir trabalhar pro Oliver, o irmão dele, o Andy, havia sido assassinado. E o Oliver então foi atrás dele para pedir que ele o ajudasse na missão dele, na cruzada lá de salvar a cidade, e contou para ele que era o vilão chamado Pistoleiro que havia matado o Andy, o irmão dele. E aí ele falou: não, então eu vou me juntar com você, Oliver, vamos nós nessa aí. E aí os dois viraram best friends forever, entendeu? Todo dia tinha a missão do Oliver pra matar alguma pessoa lá da lista do caderninho dele. Aí os dois iam lá, matava. E aí tomava aquela vodka russa que o Anatoly deu pro Oliver. Era uma maravilha. E aí o Diggle teve a oportunidade de se vingar do Pistoleiro, mas ele acabou por perdoar, não quis matar, né? Teve que fazer missões com o Esquadrão Suicida junto com o Pistoleiro também. Esse Diggle é muito tolerante, entendeu? Ele merece o Anel de Lanterna. E aí nesse tempo também, ele reencontrou a Layla Michaels, a ex-esposa dele. E agora que ele tava mais feliz, tava mais de boa, a Layla tinha encontrado um propósito também na Argus, né? Os dois estavam numa outra fase da vida. Eles decidiram se casar de novo. Eles viram que ainda se amavam, né? E aí eles se casaram de novo e a Layla engravidou da primeira filha dele, que era a Sarah, né? Até então em homenagem a Sarah Lance, que estava morta naquela época. E quando ele tava de boa, né? Ele descobre na 4ª temporada de Arrow que o Andy, o irmão dele, estava vivo e estava trabalhando pro Damien Dark. E aí ele faz de tudo, fala: ó, desista desse negócio de criminalidade, meu filho, pelo amor de Deus, vamos viver uma vida feliz, trabalhar e tudo mais. E aí o Andy engana ele, enfim. E aí quando o Diggle pede por uma última vez pro Andy parar com isso, o que o Andy faz? Ameaça a família do Diggle. Fala pra ele tomar cuidado com a esposa, com a filha. E aí o Diggle vai lá e fala: não, minha filha e com a minha mulher você não vai mexer não. E aí ele acaba matando o Andy, o irmão dele. E como espartano, ele ajuda o Oliver mais uma vez a salvar Starling City. Só que aí depois disso, o que acontece?
O Barry Allen na série The Flash volta no tempo, cria o Flashpoint, aí volta de novo, desfaz o Flashpoint. Só que ao restaurar a linha do tempo, ela volta com algumas mudanças pontuais. E uma delas é que a filha dele com a Layla, Sarah, havia se tornado John, um menino. O Barry trocou os filhos dele, mano. Olha isso, velho. E ele descobriu isso durante o crossover com Supergirl, Flash e Legends chamado Inveja. E aí ele quase ficou doido, né, mano? Porque o Diggle já não gosta do Barry correndo, né? Ele já vomita quando o Barry leva ele pra correr. Imagina tendo mudado a linha do tempo e mudado o filho dele. Eu também não ia suportar não, mano. Só que aí beleza, ele segue a vida. E aí, no final da 5ª temporada de Arrow, quando todo mundo foi pra ilha pra salvar o William, o filho do Oliver, do Adrian Chase, e salvar a Samantha também, a mãe dele, todo mundo se reuniu lá em linha Yu. O Chase explodiu toda a ilha, né? E nessa explosão, o Diggle acabou machucando o nervo do braço dele. E aí lembra que o braço dele começou a ficar tremendo? E ele não tava mais conseguindo atirar, não tava conseguindo lutar, não tava conseguindo fazer mais nada. Ele não ia mais poder salvar as pessoas junto com o Oliver, né? Só que ao invés de contar pro pessoal e se aposentar, ele decidiu esconder da galera. E como se não bastasse, ele recorreu ao mercado negro para usar uma droga lá que era na época do Ricardo Dias, que depois acabou virando o grande vilão da série, pra poder manter o braço dele de boa, né? E aí foi nesse período que o Oliver decidiu deixar de ser o Arqueiro Verde pra poder se dedicar à criação do William, do filho dele, né, que tinha acabado de perder a mãe. E aí ele pediu pro Diggle substituir ele como Arqueiro Verde. Ele decidiu aceitar mesmo assim e continuou usando a droga lá em doses cada vez piores. E a gente sabe que o Diggle, apesar de lutar muito bem, de ter várias habilidades, ele não sabe atirar de arco e flecha, né? E aí o pessoal lá fez pra ele um arco e flecha de atirar, lembra? Que era tipo um gatilho, assim, ele mirava como se fosse uma arma e atirava. Porque o pessoal já tava começando a desconfiar, né? O Arqueiro Verde não atirava mais uma flecha, ele só ia lá e batia nas pessoas, então não tava funcionando. E aí ele foi o Arqueiro Verde por um tempo, até que ele brigou com o Oliver, porque ele queria continuar sendo o Arqueiro Verde, ele gostou de ser o herói principal, né? Apesar dele já ser um herói ao longo da série toda. Mas quando o Oliver descobriu que ele tava voltando, ele falou, ó, não dá, devolve aí minha roupa, meu arco, minha flecha. Deixa que eu falo pro pessoal que fala dessa cidade e você se cuida. E aí o pessoal lá do bunker do Oliver desenvolveram um chip, né, pra poder curar o nervo dele, igual fizeram com a Felicity quando ela tava paraplégica. E aí ele conseguiu voltar ao normal. Só que ele decide que não quer mais trabalhar com o Oliver ali, né? E vai trabalhar na Argus, junto com a Layla Michaels. E ele meio que fez a decisão certa, né? Porque depois daquilo ali o Oliver acabou contando pra todo mundo que ele era o Arqueiro Verde e ele foi preso. Depois na 7ª temporada, quando o Oliver saiu da prisão, ele continuou ajudando o Oliver, né? E aí no episódio 9 da 7ª temporada de Arrow, no crossover Elseworlds, ele teve a primeira revelação de que ele se tornaria o Lanterna Verde. O Flash da Terra 90 que apareceu lá, olhou pro John e falou, John, cadê o seu anel? E ele já falou, como assim, cara? Eu não uso nenhum anel. Mas a gente já sabia que era o anel do Lanterna Verde, entendeu? E um pouco depois dali, no episódio 18 da 7ª temporada, a gente viu a primeira aparição do padrasto dele, do General Stuart, que eu falei no começo da linha do tempo. E ele conversando com o General Stuart, ele descobriu que o general não tinha sido o culpado pela morte do pai dele, e sim o próprio pai dele, que fez caquinha na missão, entendeu? E aí ele se reconciliou com o padrasto e tudo mais, disse que ele que tinha orientado ele a ser um herói e tudo mais, olha só. E a gente sabe que eles só colocaram o General Stuart ali em algum momento pra fazer uma ligação da história do John Diggle com o John Stewart, que é o Lanterna Verde da DC nos quadrinhos. Além de vários outros, né? Do Hal Jordan, do Alan Scott, da Jessica Cruz, enfim. Pra dali alguns episódios depois, no episódio 10 da 8ª temporada, que foi o episódio final da série, eles mostrarem o anel de Lanterna Verde caindo para o John. O anel cai ali, ele abre a caixinha e tem a luz verde no rosto dele. Isso aconteceu enquanto ele estava levando a mudança dele para a cidade de Metrópolis, que nos quadrinhos é a cidade onde o Superman mora. Então será que um dia eu virei aqui nesse canal para mostrar para vocês, para conversar com vocês sobre a primeira aparição de John Diggle com o traje do Lanterna Verde em algum futuro crossover das séries? Eu não vejo a hora, entendeu? Eu acho que assim, se o pessoal não tivesse planos de fazer, eles não teriam colocado, entendeu? Ou teriam deixado ele lá morando em Star City mesmo, né? Porque agora que a cidade está pacífica, que o Oliver salvou tudo, recriou um multiverso com Star City pacífica, o que parecia ser impossível, inclusive. Agora que tá tudo bem, o Joe Diggle pega e vai pra Metrópolis, que é a cidade do Superman lá, que aparece General Zod, Lex Luthor, Brainiac, Darkseid, cai um planeta lá em cima também. É que o cara gosta de confusão, não é verdade? Mas enfim, nesse vídeo aqui você pode ver toda a história, toda a construção dele. Comenta aqui embaixo o que você achou, qual você acha que foi o melhor momento do John Diggle na série. Eu particularmente gosto muito dele nas primeiras temporadas, cara, que ele é ali o principal parceiro do Oliver, né? Só ele, o Oliver e a Felicity. E ele é que tá ali sempre falando pro Oliver, ó, não mata as pessoas, seja uma pessoa boa, entendeu? Ele ensina muita coisa pro Oliver nesse período. Então pra mim esse é o melhor momento dele na história. E é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo e até a próxima.